e ao dar bom dia, eu vou logo colocando muita pimenta no acarajé. Porque Alécio construiu uma história na oposição e de repente saiu da oposição e veio para a situação. Então eu queria justamente saber o que aconteceu. Conte pra gente, Alécio, o que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Zé Elias, bom dia, Boni, Gilson, o MC Fred aqui. Bom dia, comunidade Tapetinga, Bandeira, Palmares. Mais uma vez, Zé Elias, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de público agradecê-lo, porque na última semana você nos fez o convite, mas nós tínhamos outras agendas, inclusive era o meu aniversário e você, de bom grado, transferiu essa entrevista e para a gente foi muito bom. Os nossos agradecimentos a vocês por isso. Bem, Zé Elias, retornando um pouquinho, eu sempre fui um homem de grupo, sempre pensei politicamente que nenhum candidato aqui, principalmente se tratando da oposição, isoladamente iria conseguir vencer o prefeito Rodrigo, principalmente no processo em que ele está gerindo. É muito difícil, principalmente porque Rodrigo é habilidoso politicamente, você sabe disso, e falando em política, ele tem demonstrado ser uma águia nesse sentido. E aí o deputado, na época, o deputado Rosenberg, conversou comigo no sentido de que potencializar o meu nome como pré-candidato a prefeito de Tapetinga. E numa conversa com ele, na minha casa, ele foi na minha casa, eu disse para ele o seguinte, que mais importante naquele momento do que potencializar o nome, nós precisávamos fortalecer o grupo, porque a questão não é ganhar a disputa, a questão também é criar as condições para gerir. Então, como o pleito de 2020 tinha sido um pleito muito difícil, principalmente na sua construção, então não dava para você, pelo menos era o meu pensamento, não dava para você colocar um nome e naturalmente os outros incorporariam. Precisávamos priorizar naquele momento a questão dessa união de grupo, e que nós trabalhássemos nesse sentido e que, naturalmente, lá na frente, um nome que fosse de consenso, um nome que agregasse, que representasse todos os outros, certamente esse nome seria o candidato para enfrentar Rodrigo. E nós começamos a trabalhar nesse sentido. Só que, no processo, Zé Elias, nós percebemos muita parcialidade, ou seja, numa condição em que havia benefícios para uns e em detrimento a outros. Nós não achamos ruim, por exemplo, a questão da vinda de João. Não é que isso seja ruim, é um mérito tudo, mas você não pode, pelo menos é a minha opinião, você não pode trazer uma pessoa em detrimento a outros que já estão no processo. E havia essa conversa, não, todo mundo está em pé de igualdade, todo mundo está em pé de igualdade, mas quem participou do processo percebeu que sempre isso foi direcionado, por exemplo, para a pré-candidata do PSD. Desde o primeiro momento. Um dos exemplos aqui, quando o governador veio a Itapetinga para uma festa em Ibicuí, do nada houve uma sugestão do deputado que fosse visitar Zé Carlos, lá a família de Zé Carlos. E até na época o pessoal começou a questionar tudo ali, como, mas por que vai? Eu falei, gente, não é correto. Primeiro, o governador não tem essa relação com Zé Carlos no sentido de amizade. Outra coisa, se ele estivesse doente, a visita a ele, mas no momento que você tem pré-candidatos, inclusive a esposa dele, você está induzindo o processo. E porque Zé Carlos, diríamos pela sua história, ele já tem um quinhão aqui de votos. Isso aqui é inegável. Mas você fazer isso, você direciona um pleito em que todos devam ser colocados em pé de igualdade. Então, primeiro, houve uma chateação do grupo nesse sentido. Aí houve uma justificativa do deputado em que não há visita de cortesia, mas isso não afeta, o governador ele resolveu rapidamente, pronto. E o segundo fato foi a questão da inauguração do Complexo Poliesportivo Educacional, onde nós tínhamos, numa reunião prévia, no dia anterior, conversado com o deputado em que primeiro, se ficasse definido aqui qual seria a posição do grupo de base, se o governador... Porque havia também, naquele momento, muita insinuação que Rodrigo iria, naquele momento, compor com o governador em função do MDB. Aí o grupo questionou o deputado
qual seria a posição ou opinião do governador naquele momento. Então, duas coisas ficaram decididas. A primeira é que o governador iria se posicionar. E a segunda é que a base unida, o melhor nome seria aquele nome que representaria o grupo. Até essa questão, para mim, principalmente por meu nome estar no pleito, eu não, sabe, Zé Lito, não priorizei ser candidato. No sentido, porque a Alessio queria, porque queria ser candidato. Não é essa a questão. O que eu quero é contribuir com o meu município, eu quero ver Itapetinga crescer e desenvolver uma cidade aberta, ser protagonista, né? E isso, eu não priorizo a questão pessoal, eu priorizo a questão coletiva. E aí, naquele momento, quando o governador chegou, houve uma ação direta de benefício à pré-candidata do PSD. O que houve? Aí as pessoas não gostaram. E aí nós percebemos que aquilo também tinha sido uma ação do deputado. Por quê? Porque dos dois objetivos colocados no dia anterior, um foi cumprido pelo governador. Qual foi a pauta? Primeiro, o governador disse que aqui no município ele iria andar com quem andou com ele. E que o Rodrigo, governa o município, mas no momento certo, no momento da política, ele teria a sua candidatura. Pronto, a primeira pauta que nós combinamos... E ele está correto, né? Está correto, está correto. Ele não está errado. Não. E o grupo se sentiu representado nesse momento. Só que na segunda ação do governador não foi aquilo combinado pelo grupo. O que foi combinado pelo grupo? Que nós marcharíamos com um grupo, com uma pessoa que representasse o grupo, uma pessoa de consenso. O que aconteceu naquele momento? Que o governador colocou uma pessoa, né, debaixo, diríamos, do seu braço e conduziu e disse que aquela pessoa disse assim, né? Todos entenderam. Insinuou. Todos entenderam que seria a candidatura daquela pessoa e pronto. Aí nós percebemos que alguma coisa estava errada no processo. Não foi isso que nós acordamos. Ou a informação chegou para o governador que isso já estava posto, entendeu? Ou o governador tomou uma atitude por ele. Mas como é que ele tomou uma atitude por ele se nós tínhamos feito duas combinações e das duas uma cumprida? Então, o processo não estava errado. Até aí, o grupo passou para o campo da observação. Só que daí até chegar esse ano, muito tempo passou e a pré-candidata, ela não se manifestou. Entendeu? O governador fez a potencialização, tudo, mas não chamou o grupo, não se reuniu, nada nesse sentido. Aí o grupo se sentiu incomodado, eu, Geraldo, Alfredo, Kátia, Jorge, o pessoal do PCdoB. Então nós nos sentimos incomodados com isso, começamos a nos reunir no sentido de que, se deixasse o tempo passar, só um candidato iria para a disputa, ou esse pré-candidato iria se potencializar, porque a partir daquele dia da inauguração do complexo, o Rodrigo sabiamente colocou seu time em campo e começou a potencializar a candidatura, né, dos seus pré-candidatos, que eram o João e Eduardo, e a partir dali a gente percebeu o nome de Eduardo tomar corpo, e do nosso lado não tinha ninguém. Ou seja, você tinha vários nomes, mas nenhum nome que fizesse. Inclusive, você fez aqui várias entrevistas com vários pré-candidatos. Então, a gente percebeu que os nossos nomes estavam pulverizados, os nomes do nosso grupo pulverizados, enquanto o nome, diriam, né, da situação é um nome que estava pegando força. Por esse receio, nós começamos a nos reunir, inclusive começamos a tomar corpo, e o objetivo era, como disse Geraldo, nos reunir, ir até o governador e dizer: governador, em Itapetinga nós temos outras visões, outras forças, outras representatividades, e nós queremos o espaço. Porque a candidata colocada pelo senhor é uma candidata que não tem demonstrou nenhum interesse de unir esse grupo. E ali a gente observou o nome de Eduardo crescendo. E vai sozinho, correndo aí, tudo potencializando. Eu falei, gente, não podemos permitir que isso aconteça. A gente precisa estar lado a lado no sentido da disputa. Resultado, nós percebemos que em alguns movimentos que nós objetivávamos, né, havia, inclusive dentro do próprio grupo, né, insinuado ou direcionado por pessoas de fora, no sentido de segurar esse grupo, que nós não colocássemos o nosso nome. Foi tanto que, em uma dessas reuniões, nós convidamos, inclusive o ex-vereador Alfredo, né, foi uma das pessoas que batalhou nesse sentido, a pessoa da pré-candidata, Cida, para que fosse. Por quê? Porque ela, até aquele momento, não tinha se mostrado, só
só tinha tido a questão do complexo e até ali não tinha se mostrado. E aí, e coincidentemente, esse convite, né, de uma certa forma, se deu na semana em que nós estávamos colocando, diríamos, né, todo o projeto na rua, no sentido de darmos entrevista, dizermos que tinha outra força, outras forças e que nós queríamos tudo. E, coincidentemente, naquela semana ela se dispôs a isso. Então, nós percebemos que havia um direcionamento no sentido de não permitir que o nosso grupo tomasse força. Quando nós conversamos com ela nessa reunião, nós percebemos o seguinte, que a coisa estava direcionada, Zé Elias. A situação estava direcionada, e aí o seguinte, inclusive estava posto o seguinte, ela viria para o PT, seria candidato, e com a vida de João, ele seria o vice. Aí nós questionamos o seguinte, e o espaço do grupo? Porque o grupo quer contribuir. Se é só para o grupo assinar embaixo, então que adianta nós termos o grupo? Né? Nada contra a vinda dele, como você disse, e eu já disse isso para ele, nada contra ele, mas a questão é o seguinte, você tem pessoas lá tradicionais, no sentido de que já vem há muito tempo lutando em um projeto, tudo, e se nós quiséssemos pensar em um projeto para Itapetinga, em um projeto coerente mais com a realidade, por que não fazer isso? Então, no grupo, nós sentimos que realmente virou aquela coisa, tinha que ganhar de qualquer jeito, quem teoricamente estava na frente, essa seria a pessoa para termos a vitória diante de Rodrigo. Então não interessava quem estava no grupo, o interesse era vencer de qualquer jeito. Ou seja, se o nosso objetivo era o melhor para Itapetinga e trazer outras pessoas para reforçar, nada mais coerente do que você começar com quem já estivesse lá e que as outras agregassem. E nós percebemos também nesse processo que até as pesquisas que chegaram a nós eram pesquisas direcionadas. Vou dar um exemplo assim. Aqui, aí eu dizia assim, você vota em Zé Elias, você vota em Wemos, você vota em Alessio, você vota em Boni, de Jerônimo e Lula. Aí você está induzindo a pesquisa. Sim. Induzindo. Então nós percebemos que até as pesquisas, algumas, não vou dizer todas, colocadas, eram pesquisas direcionadas para determinadas pessoas, para chegar no processo, olha, é Boni que está na frente e tudo, então ela tem a condição de representar o grupo. Então, mas desse jeito, como é que, quer dizer que nem eu nem você representa o governo, só Boni? Então é claro que você estava potencializando isso. Então, quando nós percebemos isso em todo o processo, ele falou, não, a gente precisa buscar outros caminhos, porque senão o grupo só vai consolidar aqueles que têm a ânsia de só querer, né, estar no poder e continuar de qualquer forma, sem pensar na coletividade. Deixa aqui agora eu colocar pimenta nesse acarajé. Pimenta malaguita. E aqui é uma questão de entrevistar e tornar a entrevista interessante. Deixa eu argumentar com o olhar do deputado Rosenberg. Então, na eleição passada, o deputado deixou correr solto e, de repente, teve dificuldade para escolher um candidato e foi uma pulverização da oposição. Talvez, temendo a repetição do fato, ele quis ter um candidato antes de acontecer o que aconteceu da vez passada, de não ter um candidato onde toda a oposição conseguisse aglutinar em cima. Então, ele tinha esse desafio para evitar, né? Por outro lado, se você fizer uma pesquisa histórica, você vai ver que ele foi buscar Zé Carlos Moura no PFL para ser o candidato do PT e, naquela oportunidade, obteve sucesso. Será que esse movimento de trazer João não seja uma repetição do que lá atrás deu certo? Então, são duas perguntas. A primeira, o fato dele não querer deixar correr solto para não se repetir 2020. E a segunda, ele querer reviver aquela experiência que teve com o Zé Carlos, agora com o João. Primeiro, eu gostaria de abordar duas coisas certo. Aqui. Quando 2020, você falou correr solto, na verdade não correu solto. Desde o primeiro momento, o candidato do deputado era Zé Carlos.
ele sempre deixou isso claro para o grupo. Várias vezes questionado, ele deixou claro. É tanto que quando eu vim para o grupo e apoiá-lo para deputado, uma das condições que ele colocou, assim, primeiro eu apoiaria ele para deputado estadual, e ele perguntou assim, ó, e a respeito da candidatura para prefeito? Eu tenho o meu candidato, que é Zé Carlos. E você? Eu falei, no tempo certo a gente discute isso. Então todos nós sabíamos que era Zé Carlos. Não correu solto. O que ocorreu? O seguinte, no processo de pandemia, em que só houve o trabalhar de um nome, mas devido ao processo de pandemia, a definição foi o seguinte, se não for Zé Carlos, será a segunda pessoa melhor colocada. E por coincidência, nas pesquisas, o meu nome estava melhor colocado que o dele. Só que, como o nome dele já estava posto por ter sido prefeito 2 vezes, tudo a gente respeitou. Tem um recal, né? Não vamos brigar e nem questionar isso. Isso não está errado. Aí, ele, quando chegou no processo, já no afunilado processo, em que Zé Carlos não quis, ele disse claramente, Zé Carlos não pode, tentou Cida, não pode, tentou alguém da família, a família não quis, ou seja, depois tentou várias vezes, ele passou aqui uma tarde toda, ele passou de 2 horas, diríamos, até às 18, tentando isso, palavras dele no grupo, né, na reunião que nós tivemos no Clube dos Operários. Tentei Zé Carlos, não deu, tentei a esposa, não deu, tentei os filhos, não deram, porque tem que ter na chapa um DNA. Bem, então, como eles não podem, né, agora vai ser você. Você vai ser o candidato. Chegou assim, de supetão. Aí eu já conversei com o secretário de Educação para te liberar, agora você vai ser o candidato. Aí eu disse, falei, não, deputado, nós vamos conversar. Não é assim, porque todo o processo ele disse que o candidato era Zé Carlos, ou seja, não se trabalhou, Zé Elias, na cidade o plano B. Ou seja, como é que em cima da hora, sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura, eu seria um candidato? Porque eles não quiseram, ou seja, criou um problema, não só para mim, mas um problema para o grupo. Aí nós nos reunimos no Clube dos Operários e ele foi taxativo dizendo que tinha que ser Zé Carlos, tinha que ser a família, ele foi colocando. Como eles não puderam, não quiseram, então vai ser Alessio aqui, porque é a segunda alternativa. E diante de todo o grupo, lá eu disse, eu não quero. Meu nome não está nessa disputa, porque nós não trabalhamos por isso. Então, em primeiro lugar, você observa que não é que correu solto, foi eu digo, falta de estratégia política. Você não só trabalha o plano A, você trabalha o plano B, A, plano B, plano C, tudo, né? Certo. Então, certo. Outra coisa também, que eu não citei aqui, isso ocorreu em 2020, inclusive essa questão, eu estou voltando aqui, porque quando o Amaral falou, seria Silvio, Silvio foi outra alternativa. Depois disso, que ele pulou a etapa. É tanto que o que levou Silvio a desistir foi o seguinte, nós tivemos a reunião com o governador em Itororó, no CETEP, e aí reuniu todas as lideranças e tal. Aí o deputado disse para o governador o seguinte, a gente estava assim, ele disse, não, Zé Carlos estava em primeiro, mas Zé Carlos não foi tudo, aí o nome tal que estava, e depois Silvio vai ser o candidato. Naquela hora Silvio estava ao meu lado, assim, ele olhou para mim tudo, e a verdade não foi colocada para o governador, e o processo, e Silvio não estava, diríamos depois Zé Carlos como a pessoa melhor colocada. Não estou tirando os méritos dele, eu estou reafirmando que estava ali. Aí ele me chamou no canto, depois terminou, falou, Alessio, rapaz, como não houve a lealdade para com você, porque eu deveria ter dito que era você o melhor nome, depois vinha Zé Carlos, tudo, mas devido a uma construção mal feita, tudo, você não pôde, e o grupo definiu pelo meu nome. Quando ele percebeu que faltou verdade, ele falou assim, eu não vou acreditar nesse processo. Do jeito que a coisa está sendo construída, eu não vou colocar meu nome nisso. Inclusive vai me trazer problemas familiares. Eu disse para ele, falei, você está certo, é bom você estar aqui e você está ouvindo com os seus próprios ouvidos o que está para o terreno. Aí ele pulou fora do processo. Aí sim que entrou o nome de Amaral em todo o processo. Inclusive, naquela reunião em Itororó, nem se cogitava o nome de Amaral, nada, nem colocar. Mas o deputado já levava Amaral como um propenso vice, sem uma discussão de grupo. Porque ele achava que tinha que ter alguém do PT ali. Se o nome era outro nome que estava como Silvio, então o nome de Amaral já deveria ser cogitado por serviço. Ou seja, havia uma construção por fora nesse sentido, sem uma conversa com o grupo. Então observa como as coisas, né? Aí foi para Amaral, acabou de vice naquele momento, sendo o candidato do PT, né, no processo. Então, primeiro é essa questão. A segunda coisa que eu não citei desde 2020,
que naquele momento o deputado deixou claro para nós, né, para Tiquinho, para a vereadora e para mim, que a família de Zé Carlos vetava os 3 nomes. Zé, estamos com uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Pois não. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Boni. Aqui é o vereador GG. Bom dia, eu ia ler a Bandeira sua do mensagem Colônia, agora. PSB. Fique à vontade. Viu? Eu quero aqui parabenizar Alessio pela entrevista, por essa vinda, para estarmos juntos aí num processo de crescimento da cidade de Tapetinga, por ele ter visto que o lado de estar com o Rodrigo Age é o lado que busca realmente esse crescimento aí com o Eduardo Age, pré-candidato a prefeito, e venho aí trazendo aí como representante do PSB no Legislativo, né, toda a alegria aí da deputada federal Lídice da Mata, e é um meio também, Boni, de trazermos aí mais perto o governo do estado para a prefeitura e para a gestão de Eduardo Age, com fé em Deus, em 2025. Então, Alessio, parabenizo pela sua postura, lhe conheço há muito tempo, militamos juntos e sabemos os entraves e as situações que acontecem no outro lado. Okay. Então, recebemos aí essa sua vinda para o PSB com o coração aberto, com muita alegria e com um vislumbre de podermos ver uma Itapetinga melhor. Meu apoio total, né, a sua pré-candidatura a vice-prefeito de Itapetinga junto com o Eduardo Age. Eu acho que é a chapa que realmente colou, a chapa que realmente está sendo vista pela população, a chapa que mostra um futuro com o governo do estado, né? Então, assim, são 2 homens sérios, 2 homens que realmente estão construindo o seu caminho, não estão na sombra de ninguém, mas com um caminho verdadeiramente. O Eduardo Age ontem aqui no Bandeira, um discurso emocionante, né? Quando relembrou das ações do seu pai, Michel Age. Então, isso mostra que o caminho dele está aí, ele está trilhando o caminho de Eduardo Age. E Alessio Chaves também trilhando o seu caminho para postular essa vice-prefeitura aí de Tapetinga, junto com o Eduardo Age. Então, parabenizo a você, Alessio. E eu sei que o PSB é essa ponte que estaremos fazendo aí junto ao governo municipal e o governo estadual de Jerônimo para podermos trazer mais e mais benefícios para a cidade de Tapetinga. Um abraço, okay. Estamos juntos e seguimos em frente. Abraço, obrigada aí a participação, foi o vereador GG. Aproveitar, Boni, para revelar logo aqui o resultado da nossa enquete. Sim. O ganhador ou ganhadora, Iete Fernandes Dias, deve ser Iete feminino, né? Não, nome comum de 2, então aguardemos não, aí. Deve ser. Pode ser tanto masculino quanto feminino. O Gilson já está se dirigindo ao local. É do Primavera, ela respondeu que pena e ela disse não. Então, o resultado da enquete 88,24% disseram não, que nenhum gestor pode dar aumento se ele fecha no vermelho, e 11,76% disseram que sim, que é possível dar aumento mesmo fechando no vermelho. A Iete já mandou mensagem, quer ver a foto? E ela disse, uhul, parabéns, ganhei. Aguarde aí que Gilson já está. É Iete feminino. A Iete. Ganhou a Iete. Olha, a música é Que Pena, tarde demais. Raça Negra, homenagem ao aniversário aí do rei Roberto Carlos, 82 anos. E Raça Negra que estará hoje à noite num show especial no Altas Horas. Então, a junção dos dois deu esse sucesso legal. Nós demos uma interrompida aqui na entrevista de Alessio. Voltemos. Mas aí, só para voltar ao fio da meada, Alessio. Quer ouvir um áudiozinho da ganhadora rapidinho aqui, antes da gente voltar? Agora aqui no Primavera mesmo, eu sou Iete, eu sou mulher, viu? Pois é, Iete, beijo grande para você. Viu? Sim. Voltando aqui com o Alessio, com relação à vinda de João para tentar repetir o que foi feito com o Zé Carlos. O mesmo movimento. Certo. Faltou se abordar isso aí. Deixa eu só fechando concluir, aqui. Né? Concluir essa questão, a questão do veto. E agora, nessa eleição, nesse processo de eleição, o deputado foi taxativo comigo, dizendo o seguinte, que queria, depois de todo esse processo da vinda de João, tudo, ele conversou comigo muito antes a última vez que nós conversamos, né, muito antes de eu ter me filiado ao PSB. Então, uns 15 dias antes, ele me disse o seguinte, que queria o meu apoio no sentido de potencializar João, né, para que ele tivesse melhor colocação do que a candidata do PSD, para que
pudesse ser o candidato representante do grupo. E eu falei, no final, deputado, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos unir todos. Só que ele deixou claro comigo de que o meu nome estava sendo vetado pela candidata, né, pela pré-candidata. Falei, deputado, inclusive, eu acho estranho como é que eu sou vetada pela pré-candidata, vou apoiar João e chega lá na frente nós estaremos juntos. Não é incoerência? Quer dizer que eu sirvo para apoiar, eu sirvo para coordenar a campanha, eu sirvo para várias coisas, mas não sirvo para ser o candidato. Não serve para ser apoiado. Exatamente, eu sirvo para apoiar, mas não sirvo para ser apoiado. Então, Zé Liso, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero olhar para frente, que naquele momento a minha definição seria sair desse processo, voltar só para a minha sala e tocar a minha vida. Aí depois, Eduardo e Rodrigo me procuraram, né? E Geraldo, inclusive, estava junto com o Emerson nessa conversa, e eles foram, né? Eu gostei muito da sensibilidade dos dois, principalmente de Eduardo, no sentido de pensar uma cidade, né, apesar de um grupo definido, mas pensar a cidade que incorporasse a todos, uma cidade não fazendeiro de um lado, brigando com o trabalhador de outros, tudo. Não é essa cidade polarizada, não é uma cidade nacionalizada, mas uma cidade que pensasse em todos. E eu gostei muito do projeto de Eduardo nesse sentido. E também não a exigência de dizer, você vem para ser isso, mas nós queremos que você venha e contribua nesse processo. Aí eu me senti muito importante, né, muito valorizado, e que a minha visão, sempre essa visão de centro, essa visão de centro-esquerda, coubesse dentro de um projeto que gere, que pense Itapetinga mais aberta, mais diversa, não em detrimento a outros, né? E eu me senti atraído por isso, gostei, e por isso optei em estar junto, né, e potencializando essa candidatura pré-candidatura de Eduardo, que é muito importante. Eu não posso deixar aqui de agradecer a GG, né, pelas palavras dele, por esse empenho, tudo, a Fred Reis. E o movimento do deputado atraindo o João, para repetir o que fez com o Zé Carlos? Não, eu não acho assim, ele tentou uma estratégia política. Eu não acho que, como você mesmo disse, isso não está errado, não. O erro é você fazer esse movimento e não considerar a base, não considerar as pessoas que estão. Não valorizar esse sentido. Você não traz as pessoas isolando os outros ou excluindo os outros. Você traz no sentido de agregar. É o que o Rodrigo está fazendo. Rodrigo, ao, né, me atrair, ele não isolou o grupo dele, ao contrário, ele incorporou ao grupo e no sentido de valorizou, potencializou tanto o grupo como a minha pessoa. Entendeu? Não é você excluindo para colocar alguém, é você fortalecendo mais ainda e fazendo com que as pessoas se tornem grupo. Então não está errado, é tanto que eu disse para você, nada contra o Gil, acho que a pessoa tem contribuído muito com o município de Itapetinga, mas eu tenho visto na pré-candidatura de Eduardo uma pessoa que tem olhado várias vertentes, não tem afunilado a discussão sobre a cidade, a discussão de grupo, porque nesse momento nós precisaremos de visões muito mais amplas, que pense várias vertentes, vários grupos e que consolide aquilo que Itapetinga precisaria, né, continuar trabalhando. O que é ela como polo regional, protagonista desse processo. Você precisa ter essa visão ampla e converse com todas as forças, né, dos municípios, parceiras ou não. Deixa eu colocar aqui, se eu entendi bem. Nós temos, na verdade, no seio da oposição, uma palavra que eu poderia usar seria desavença. Existem desavenças. Havendo desavenças, não enfraquece o grupo, não enfraquece a oposição, porque eu vou lhe colocar aqui a mesma pergunta que eu fiz a Amaral. Existem boatos, e Amaral disse aqui que não era boato, era verdade, de que Cida não aceita João como candidato e ela como vice. Boatos de que João não aceita ser vice de Cida porque ele veio para ser o candidato. Essa coisa toda aí não cria um clima ruim para a oposição? Eu não posso... Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço para minha esposa, senão o tempo vai, viu, Boni? O tempo vai... E acaba passando. Exatamente. Mandar um beijo para ela, está nos ouvindo. Né? Agradecer pela audiência a Marcos, né? Val, do sindicato, Keila também, nosso irmão Renan, coordenador da Comutran, que assumiu e vai fazer, né? Vai continuar fazendo um bom trabalho, tudo. Ô Zé Lia, sobre essa questão, eu tenho admirado muito nesse contato mais próximo nos últimos dias, de Rodrigo. A sua perspicácia, a sua visão
de conduzir o grupo, né, de ouvir, tem os seus objetivos, mas ouve muito as pessoas. E Eduardo, de abrir mão da sua questão da vida privada e dizer assim, olha, você está com pessoas tão diferentes politicamente como nós éramos, e perceber que entre nós existe mais... alguma convergência. Muito mais convergência do que divergência, e que Itapetinga precisa dessa visão. E aí, sabe como é que eu chamo isso? Maturidade política. Alessio tomou essa decisão porque queria ser candidato? Não, de jeito nenhum. Eu queria continuar contribuindo para o crescimento do município, mas isso você contribui com valorização, com visão, com um projeto que unifique isso, e não pensar simplesmente em ganhar ou chegar ao poder. Então chega um momento, principalmente na nossa faixa etária, você pensa, por exemplo, você mesmo é uma pessoa que já contribuiu como vice, e poderia continuar contribuindo, não com cargos, às vezes isso não é interessante para você, isso é perda, mas com visão, com opinião, de estar junto e perceber que a direção que a política vai no município tem muito a ver com o que você acredita, porque aí nós passamos a deixar, Zé Elias, não só o nosso nome, mas legados. Porque senão nós vamos ficar nessa polarização, ou família A, ou família B, ou família C. Não é a questão da família, é como se constrói isso como sociedade. Cada família tem a sua representatividade e a sua importância. É como nós construímos, e não são só dois grupos que constroem Itapetinga. Toda uma coletividade constrói a história de Itapetinga e é importante nesse processo. Então você precisa saber trabalhar isso. E essa habilidade de Eduardo tem me encantado muito, a sua simplicidade, o seu jeito, tudo, de conversar com as pessoas, da importância, de pensar na cidade, de perguntar para as várias visões, o que vocês acham sobre isso, eu quero fazer isso, mas e aí? Eu tenho a minha visão de empresário, principalmente, vindo da área privada, mas o que vocês pensam sobre isso? Como é que nós vamos fazer? Rodrigo trouxe a cidade até aqui, e aí, como é que nós vamos fazer? O que vocês acham? Está pensando na cidade, está pensando não no interesse pessoal, mas na cidade, o que faz com que Eduardo abra mão da sua carreira lá, no sentido de parar e vir contribuir? O que é? É o interesse próprio? De jeito nenhum. Ele está colocando na cidade outra visão, inclusive, né, numa vertente completamente diferente, de dizer assim, vamos nos unir em um projeto em benefício a Itapetinga. Então, essa visão que tem me atraído. Eu sou um homem desafiado desde o início, por ver a cidade de Itapetinga crescer em vários aspectos, de ver a cidade de Itapetinga ela ser direcionada como um potencial no território. Mas nós vamos passar mais 50, mais 100 anos, e isso vai acontecer naturalmente? De forma nenhuma. Isso será devido às visões, Boni e Zé Elias, de homens que construirão nessa direção. E me angustia, principalmente uma pessoa de centro-esquerda, é perceber que nós deveríamos ter aqui, por exemplo, tipo um hospital regional ou grandes investimentos do governo do estado para atrair o território para cá, as pessoas do território, e não dependermos de Vitória da Conquista, de Ilhéus e de Itabuna e Salvador. Isso nos incomoda, porque eu também sou usuário do serviço público, porque quando você vai à Vitória da Conquista, você tem que chegar... muita gente, várias cidades ali, você se submeter àquilo, sendo que deveria ou poderia se fazer na cidade de Itapetinga. Então, em nome disso e dessa população, de quem vive aqui, desse território, que nós estamos trabalhando junto com o nosso pré-candidato Eduardo, nessa direção, por entender que Itapetinga, para gerir, tem que ser uma pessoa que tem essa visão de todos, que consiga atrair e que tenha a abertura para fazer isso. O nome de Alessio Chaves está na mesa para uma possível candidatura a vice-prefeito? Eu vou dizer para você, comunidade, o que eu disse para Eduardo e disse para Rodrigo. Eu estou vindo para o grupo para somar. É claro que, pelo o que eu já exerci, as funções, tudo, isso me coloca como um dos, não como um dos. Mas eu disse o seguinte para Rodrigo e Eduardo também. Nós vamos chegar em um processo político. Lá, esse processo vai se afunilar. Se chegar nesse momento de afunilamento e o nome de Boni Cordeiro for o nome ideal para conseguirmos o nosso objetivo, eu estarei com Boni nesse processo.
Se for o nome de Zé Elias, eu estarei junto. Eu sou um homem de grupo, eu penso na cidade, o que ficar melhor para alcançarmos os nossos objetivos, aí estarei. Se o meu nome não estiver, eu estarei contribuindo do mesmo jeito e pensando na cidade. Por isso que quando eu ouço e vejo vários nomes se colocando no grupo, eu acho isso salutar e é importante para que analisemos as visões e os perfis, ou seja, nós teremos instrumentos, né, potencialidades para naquele momento definirmos o melhor nome para estar com Eduardo, no sentido de conseguirmos a vitória, né, no município de Itapetinga. Vamos ver a entrega do prêmio, Boninho? Elias, bom dia nosso grande amigo Alessio Chaves, bom dia nosso amigo Emerson, bom dia nosso amigo Fred Reis, né? Ele que é assessor da deputada estadual Lídice da Mata. Parabéns pelo evento ontem lá em Bandeira, juntamente com os pré-candidatos a prefeito Eduardo Age e também doutor Adalto, né? Lá na cidade lá em Bandeira, né? Lá no Bandeirão. Foi um grande evento lá na cidade. Parabéns a toda a turma do PSB. Meu amigo GG, aquele forte abraço para você e toda a equipe, meu amigo Rubinho Cordeiro. Tô aqui com a dona Iete, que é a ganhadora do Cenzão dessa semana. Muito bom dia, dona Iete. Como é que tá a senhora? Bom dia, José Elias. Bom dia, Boni. Bom dia, Alessio Chaves. Eu quero agradecer pelos esses R$100. Eu estou bem, graças a Deus. Feliz porque eu ganhei os R$100. Agradeço muito vocês, viu? E a pergunta é o seguinte: nome da música, lembra aí, Raça Negra e Roberto Carlos hoje. Que penas. Que pena. Tarde demais. E aí, sobre a enquete do dia, a senhora acha assim, interessante, o governo tá lá, a senhora tá no vermelho, né? Tá gastando mais do que tá recebendo. Aí é possível dar aumento assim ao funcionalismo público? Eu acho que não. Eu marquei o não. Por quê? Porque é difícil, né? Quando uma pessoa tá gastando muito e pagar, dar aumento. Aí vai complicar, né? Aí. Vai fazer o que com o cenzão? O 6 anos eu vou comprar alguma coisa, né? Permitir de Deus. Tirar primeiro uma festinha, o 100, o 10% e o resto só gastar. Amém, Doniete. Valeu, Zé Elias, valeu, Boni. Um forte abraço. Parabéns aí, nosso amigo Amaral Júnior, né? Hoje, né, aniversariante do dia, foi o nosso entrevistado. Inclusive, Doniete conhece o Amaral Júnior já. Eu sou amiga de Amaral Júnior de muito tempo e agradeço a ele pela amizade que eu tenho com ele e desejo ele os parabéns dele desse dia, viu? Em nome de Jesus. E Amaral vai fazer falta no rádio. Valeu, Zé. Valeu, Boni. Um abraço para o nosso amigo Ícaro. Rapaz. Ícaro que é o nosso... amigo. O Ícaro que é o nosso motoboy que nos transporta aqui no Giro do Cenzão. Valeu, Zé. Bom final de semana. E até o nosso próximo encontro. Valeu, Gilson. Até o próximo sabadão com mais uma entrega do Cenzão na sua mão, super animada, né? A senhora Iete vai daí, dar os 10% do dízimo dela. Tem aqui, tá errado, o nome da música é Que Pena Amor. Não, minha flor, tá errado você, tarde demais, mas entre parênteses, que pena. Então pode usar aí os dois termos, viu? Os dois títulos para a música. Fala, Alessio. Não, eu tô falando, primeiro parabenizar a Iete, aí você observa que não, primeiro vou tirar o dízimo. Vou tirar os dízimo, 10%. Os 10% e depois... É isso que move as nossas vidas, Elias. É você acreditar, é você ter esperança, né? É você crer no melhor. Então, olha o exemplo que fica aí. É pensar, né, além do que nós acreditamos, né? A fé é isso, muito mais além. Então, parabéns, Iete. Isso nos deixa, né, alegre. Não posso esquecer do meu pai, seu Santo, viu? Ele é fã aqui do programa. Está Obrigado, sempre ouvindo. Seu Santo faz parte da minha adolescência. Porque eu morei mais de 15 anos no... bairro Clodoaldo Costa, na rua Manuel de Santos Pita, hoje, que antes era José do Patrocínio, se não me engano. Então, era assim, a vida lá na mercearia de Seu Santo. Vai buscar o leite condensado que acabou, o pão, finalzinho de tarde, Seu Santo, um amor sempre. Então, ele faz parte da minha memória afetiva. Exatamente. Ele é agora aposentado, né? Ele agora está curtindo o descanso. Ele mora conosco lá. Um abraço para ele. Eu quero parabenizar mais uma vez GG. Ontem nós estivemos em Bandeira, num evento lá, e ele deu total apoio a Rubinho Cordeiro, né? A Rubinho, a Vilma e a Alain, parabéns pelo movimento de ontem, né? Foi muito bom. E GG sempre dando essa força, é um vereador, né? Assim que comprometido com sua base lá, eu fiquei muito feliz, viu, GG? Um abraço para Rubinho Cordeiro. Exatamente. Vê se aparece, viu? Que sumiu do Som da Notícia. Misericórdia, venha visitar a gente. E Marco Correia ontem esteve conosco lá também, e com o seu jeitinho lá, dando total suporte e apoio a esse novo diretório do PSB ali,
em Itororó. Então, os nossos, né, parabéns para eles e obrigado aí pela presença de cada um e a comunidade ali também do distrito que esteve conosco. Você falou aí sobre a habilidade política do prefeito Rodrigo. Então, Geraldo saiu do grupo de Rodrigo, foi para a oposição, retornou para o grupo do prefeito. Você saiu da oposição e veio para o grupo do prefeito. Existem outros nomes que podem sair da oposição e vir para o grupo do prefeito? Eu sempre digo, Zé Elias, que faltam 5 meses para a eleição. Tudo pode acontecer, não é bom, inclusive nada, né? Mas, assim, o que, pela postura, né? Isso tudo pode acontecer, inclusive nada, é parte da música, né? Daquela poesia, mas não sou eu que estou dizendo, mas é isso. Mas o que eu quero... E é uma realidade, né? É uma realidade. O que eu digo, assim, é essa habilidade que Rodrigo e Eduardo têm conduzido o processo e têm não colocado as questões pessoais em pauta, mas a questão do município, tem sensibilizado muita gente. Né? Isso é importante na construção de um projeto para a cidade, Zé Luiz. Então, é isso que tem atraído as pessoas. Então, daqui para frente, é uma conversa que tem sido ampliada. Às vezes as pessoas discordam de um monte de coisa. Inclusive, quando eu cheguei no grupo, eu disse logo assim, Zé Luiz, você não quer uma cidade que cresça, você não quer o bem da cidade, é isso que eu quero. Se votei em Lula ou não, ou continuo votando ou não, nesse momento a prioridade é o quê? É a cidade. Quem é que não quer ver a cidade crescer e desenvolver? Nós não podemos nacionalizar uma situação. Então, é essa busca que nós temos feito no município de Itapetinga. Vamos nos unirmos, darmos todas as nossas mãos para que construamos essa cidade almejada por você, por Boni, por cada cidadão. Então, não será difícil, mas vamos continuar unindo essa cidade em torno desse objetivo maior que chama-se Itapetinga. Atravessamos 1 hora de entrevista. Eu agradeço a participação de Alessio Chaves e 2, 3 minutinhos, Alessio, para considerações finais. Primeiro, eu quero aproveitar e parabenizar o prefeito Rodrigo e Geraldo Trindade pelo aumento aos professores ontem, né, 14,4. Desde que Geraldo chegou e ele voltou, né, como você disse, e a habilidade dele, e ele pediu um tempo aos professores, e dentro daquele tempo dado, ele conduziu muito bem essa negociação, e ontem, né, fechou isso. Eu fico muito feliz por essa sensibilidade para com essa classe que tem sido uma classe contribuído, né, tem contribuído muito no município. Então, eu quero parabenizar a Geraldo, parabenizar a Rodrigo por essa sensibilidade. Fico muito feliz, principalmente no momento de muita dificuldade das negociações, tanto a nível, em outros níveis, estaduais e federais, né, estaduais no Brasil afora, né, federal, e demonstrou logo que nós não podemos esperar ou ficar protelando isso, né, principalmente para essa classe que tem sido, né, um baluarte na construção da educação nacional. Então, fico muito feliz, os nossos parabéns aí. Agradecer à comunidade, Zé Elias, mais uma vez o seu cuidado, o cuidado de Boni, e nos colocamos sempre à disposição com essa visão de cidade, desse grupo que veio somar e pensar a cidade. Eu admiro muito a postura do PSB de ter que dizer assim, ó, nós temos uma base fechada, definida, tudo, mas nós estamos aqui com um projeto de Itapetinga diferente e nós queremos contribuir. Ou seja, ficava muito nos polos aqui. E o PSB teve essa coragem, através de Kelly e Fred, e manter essa linha, para que pensemos como é que eu vou pensar em Itapetinga para todos, se eu quero gerir só com os poucos. Então, essa é uma visão que começa a romper. E a minha vinda para o grupo, as pessoas começam a ouvir coisas e analisar coisas, Elias, que quando eu estava lá, não queriam me ouvir, porque eu estava lá.
E agora eu estou no grupo e começo a conversar com eles, que é importante isso. Então, o PSB nos possibilitou isso, né, de pensar a cidade sobre várias vertentes, e não mudei nada o meu discurso, não mudei nada a minha postura, ao contrário, né? Ou seja, nós estamos ampliando isso para continuar ajudando Tapetinga. Então, aqui os nossos agradecimentos, a confiança da comunidade tapetinguense, né? E nos colocamos à disposição em todos os aspectos. Que Deus abençoe a vocês e essa comunidade. O microfone Zé estava fechado. Vamos agradecer a todo mundo pela participação. Gente, infelizmente não dá para registrar todas as mensagens, mas eu agradeço a participação de sempre. Estaremos de volta no próximo sábado, às 7 da manhã. Eu, na segunda-feira, às 3 da tarde, com o Explosão Popular. Um excelente final de semana para todo mundo. Curtam bastante o feriado de amanhã. Domingão é feriado, Zé. Oh, meu Deus. Nem para ser na segunda-feira, né? Mas curtam bastante e a gente se fala. Fui. ZYH 485, 1080 kHz. Rádio Fascinação AM. Música, esporte, notícia.